Nas últimas 2 semanas tivemos a Reserva Federal a não mexer nas taxas de juros, o ouro e a prata dispararam para cima e depois tiveram uma queda gigante, entramos em época de relatórios de resultados, o governo americano voltou a fechar e passado 3 dias abriu de novo, o Elon Musk usou a SpaceX para comprar a xAI, tivemos mesmo muitas coisas a acontecer, por isso este vídeo vai estar dividido em 2 blocos. O primeiro bloco vamos falar um bocadinho sobre as notícias, vou-vos dar a minha opinião e o quão importante de facto elas são para o mercado de ações. E no segundo bloco vamos falar sobre os relatórios de resultados que já tivemos até agora, pelo menos à data deste vídeo, que temos bastantes. Microsoft, Meta, Google, Apple, Palantir, AMD, PayPal, vamos ter muitas, ok? E eu vou também falar um bocadinho sobre estes relatórios de resultados e dar a minha opinião, por isso, vamos a isso. Antes de entrar notícia a notícia, eu uso sempre o mesmo filtro para avaliar acontecimentos macroeconómicos e geopolíticos, e está sempre dividido em 3 partes. Impacto, duração e ligação ao portfólio. O impacto é o quão grave essa notícia ou acontecimento é no ambiente macroeconómico dos Estados Unidos e no mundo todo, ok? Mas a ideia basicamente é perceber se a notícia mexe com fluxos de caixa, mexe com o custo de empréstimo de dinheiro, mexe com o risco do mercado, etc. A duração é perceber se o impacto destas notícias e acontecimentos vão durar dias, meses ou anos e o efeito real que tem na economia, se é a curto, médio ou longo prazo. A ligação do portfólio é óbvio, é se esta notícia ou se este acontecimento afeta as empresas que tens no portfólio. A primeira notícia é a decisão da Reserva Federal Americana de não ter cortado as taxas de juros, ou seja, tê-las mantido como estavam desde a última reunião. Primeiro, para quem não sabe o que é que são as taxas de juros, a taxa de juros da Reserva Federal Americana é basicamente o preço base do dinheiro, ou seja, é a taxa que os bancos cobram uns aos outros para emprestar dinheiro. É a forma mais básica que eu consigo colocar. Quando a Reserva Federal decide aumentar esta taxa de juros, o que é que acontece? Fica mais caro para bancos emprestar dinheiro uns aos outros. E o que é que acontece? Os bancos vão ter de aumentar as taxas de juros que cobram por emprestar dinheiro a pessoas e a empresas. Ou seja, vai ser menos favorável para pessoas e empresas emprestar dinheiro ou pedirem dinheiro emprestado ao banco. O que é que acontece? Vão consumir menos, a economia vai abrandar, a inflação desce, mas isto também pode afetar os resultados das empresas, o que pode fazer com que empresas tenham de despedir pessoas, o que pode desacelerar demasiado a economia e pode causar problemas no mercado de trabalho. É basicamente assim que funciona. E para além de afetar o custo de empréstimos e afetar o refinanciamento de dívida empresarial, também afeta quanto vale $1 de lucro no futuro. Ou seja, vai afetar o valor intrínseco de empresas, porque afeta a taxa de juros que vocês usam para fazer um valuation com o modelo de fluxo de caixa descontado. E, como é óbvio, também vai afetar o risco que as pessoas estão dispostas a tomar no mercado. Mas qual é que é a minha opinião em relação à decisão da Reserva Federal? Eu, pessoalmente, teria cortado 25 pontos base, simplesmente porque eu vejo a inflação a continuar a descer e depois eventualmente a estabilizar, o PCE está baixíssimo, a Trueflation mostra que a inflação também está baixíssima ou a descer mesmo muito, já foi provado que tarifas não são inflacionárias e, sinceramente, eu vejo mais preocupação no mercado de trabalho do que na inflação, por isso eu teria cortado. Sempre que há decisões da Reserva Federal, eu olho sempre para 2 coisas nas minhas empresas, que é a empresa tem dívida ou muita dívida para refinanciar e a empresa vive de uma narrativa de crescimento futuro e ainda não gera fluxos de caixa ou já gera fluxos de caixa muito bons. Porquê? Porque refinanciar a dívida fica mais caro em ambientes em que as taxas de juros estão mais elevadas e também em ambientes de taxas de juros mais elevadas temos de ser mais conservadores nas nossas valuations, ou seja, se a empresa viver muito de crescimento futuro, mas não tiver um bom fluxo de caixa na atualidade e, por exemplo, tiver dívida, pode não ter fluxo de caixa suficiente para pagar a dívida que tem e também não pode não conseguir refinanciar, pode ter alguns problemas. Por isso isto afeta muito a vossa valuation. Agora, o ouro e a prata têm tido uma corrida gigante, subiram bastante no último ano, também tiveram agora uma queda bastante grande, para aí 20 ou 30%, acho que o ouro caiu para aí 16 ou 18% e a prata caiu ainda mais. A prata costuma ser mais volátil que o ouro, apesar de, na minha opinião, também ter mais utilidade na indústria, mas pronto. Eu prefiro prata, já comprei há uns tempos atrás, há 2 ou 3 anos atrás comprei umas moedas de prata, mas também já não sei onde é que elas estão. Mas pronto, muita gente ficou a ver esta queda na prata e no ouro e pensou, o mercado está a cair e o sentimento está negativo por causa da prata e do ouro. O mercado não cai por causa da prata e do ouro. A prata e o ouro não puxam o mercado para baixo como muita gente pensa. O que puxa empresas para baixo é maus resultados, guidance, acontecimentos macroeconómicos, certos acontecimentos dentro da empresa que não sejam relatórios de resultados,
O fundamento da empresa, os fundamentos da empresa é que mexem com o preço da ação, pelo menos a longo e a médio prazo. A curto prazo pode haver algum seguimento de trends e fazer com que algumas empresas caiam irracionalmente ou subam irracionalmente, mas metais não comandam, por exemplo, os resultados da Meta ou da Microsoft, ok? Mas muita gente me perguntou se eu comprei ouro ou prata no mercado. Não, ok? Porquê? Eu não entro em rumores que estão a subir muito só porque sim, só porque estão a subir muito. Primeira regra, ok? Segunda regra, se caiu bastante, eu nunca assumo que o mundo acabou. A não ser que o mundo tenha acabado, como é óbvio. E a terceira regra, eu analiso a pensar nos próximos 3, 5, 10 anos, não nos próximos 3 a 5 dias ou 3 a 5 meses, ok? E para quem estava com medo desta queda da prata e do ouro, se vocês olharem para um gráfico da prata ou do ouro nos últimos 3, 5, 10 anos, vocês vão ver que esta queda não foi assim tão gigante ou tão grave, ok? Agora, indo para a terceira notícia, tivemos outra vez um fecho do governo americano. Desta vez não foi total como em 2025, foi parcial e também durou muito menos tempo, acho que fechou dia 31 de janeiro e voltou a abrir dia 3 de fevereiro, ou seja, demorou muito pouco tempo e a razão pela qual fechou também foi diferente. Desta vez foi por causa da ICE e da DHS, que é o Departamento de Segurança Interna ou algo assim. Isto não é bom, como é óbvio, ter fechado outra vez e também não ficou 100% resolvido. Eles ainda vão ter que ir outra vez ao Senado, passar um projeto de lei qualquer outra vez, mas como é que eu olho para shutdowns do governo americano? Este fecho do governo, por acaso, foi curto, mas quando é a longo prazo, por exemplo, o 2025 foi bastante comprido e teve efeitos negativos no PIB, por exemplo. Ou seja, daqui a 5 anos, se nós olharmos para isto a longo prazo, nos próximos 5 anos, isto não tem efeito nenhum, esqueçam esta notícia, não tem mal nenhum. A curto, médio prazo, especialmente se isto continuar a complicar e não se resolver, é preciso ter atenção, ok? Agora, a última notícia é que o Elon Musk usou a SpaceX para comprar a XAI. A SpaceX é uma empresa privada, tal como a XAI, mas a SpaceX está avaliada em 1 trilhão de dólares. Depois da aquisição da XAI, passou a estar avaliada em 1,25 trilhões de dólares. Qual é que é o problema? Os mercados privados têm muita falta de transparência, no sentido em que tendem a inflacionar o seu valor empresarial. Ou seja, na minha opinião, eu não acho que a SpaceX valha 1,25 trilhões de market cap. O que é que acontece? Isto leva-nos para a pergunta de: Gabriel, vais comprar no IPO? Eu adoro o Elon Musk, adoro o tema de exploração e de colonização espacial, adoro a empresa, a SpaceX, adoro tudo, mas acho que vai estar demasiado cara. Quando for o IPO da SpaceX ainda vai ficar mais cara, por isso eu vou esperar, não vou comprar no IPO, vou esperar um tempinho, ver como é que a equipa de gestão gera a empresa, o quão lucrativa ela é, vou ver fundamentos da empresa e depois penso se compra ou não. Bem, notícias feitas, vamos ao que importa, que é relatórios de resultados e também ao que vocês querem. E isso leva-nos para dia 28 de janeiro, que foi quando começaram os relatórios mais importantes, digamos assim, em que tivemos Meta, Microsoft e Tesla. Mas antes de irmos para qualquer empresa específica, vocês perguntam-me: Corse, o que é que eu faço quando há relatórios de resultados das empresas que eu invisto? Olho para o quê? A minha framework tem 4 passos, ok? O primeiro é, obviamente, olhar para o resumo da receita e do lucro por ação reportado pela empresa versus o esperado pelos analistas. E para isso eu uso sempre um perfil do X muito bom chamado Earnings Correspondent. A seguir vou à apresentação de resultados, que normalmente costuma ser em PowerPoint, onde costuma ter os highlights do trimestre, algumas métricas específicas de alguns segmentos do negócio e os KPIs da empresa, e só depois é que vou para o relatório de resultados, que é diferente da apresentação de resultados. O relatório de resultados é o coração dos resultados da empresa, porque é lá onde estão os 3 principais documentos financeiros: a demonstração de resultados e operações, o balanço e a demonstração de fluxos de caixa. E no fim disto ainda temos a chamada de resultados, que eu tento sempre ouvir, mas quando não consigo, pelo menos no dia a seguir, tento ler a transcrição ou pelo menos um resumo da chamada de resultados. Aqui é onde eles falam da estratégia futura da empresa, dão mais algumas especificações relacionadas a serviços ou a produtos e respondem sempre a questões dos analistas. Tudo isto é muito importante de ver se vocês querem de facto investir em empresas e saber que estão seguros, ok? Que a empresa ainda mantém, aliás, que a vossa tese sobre a empresa ainda se mantém. E eu também sigo sempre uma checklist de métricas que vejo quando faço uma revisão a relatórios de resultados de empresas. E esta checklist também está dividida em 3 tópicos. Temos o crescimento e a qualidade do crescimento, onde, como o nome indica, queremos ver o quão a empresa cresceu e a qualidade desse crescimento, ou seja, que já está envolvido com margens e KPIs, mas eu normalmente olho para as margens, para os KPIs aqui, para a receita e para o lucro líquido. São estas 4 coisas que eu vejo neste tópico
de análise, digamos assim, de relatórios de resultados. Depois temos o cash ou caixa, que é olho para os fluxos de caixa, olho para o capex, que é as despesas de capital, olho para dívidas, remuneração com ações, que é basicamente pagar parte do salário de alguns empregados em ações em vez de dinheiro. E por fim, expectativas, que é a guidance que a empresa dá e a estratégia futura que ela mantém ou não para o futuro. Porque se a estratégia futura da empresa muda, a tese pode mudar, a narrativa por trás da empresa pode mudar e isso é importante para a vossa análise fundamental que vocês fizeram ou deviam ter feito antes de investir na empresa. Agora vamos para relatórios de resultados de empresas específicas. Vamos começar na Meta, porque a Meta superou as expectativas dos analistas tanto na receita como no lucro por ação, mas depois a ação caiu. E na minha opinião houve 3 razões para isso ter acontecido e 2 delas estão na demonstração de resultados. A primeira é porque a receita subiu 24% ano após ano, mas os custos e despesas totais aumentaram 40%. Isto não é muito mau, porque a Meta tem boas margens, mas se acontecer consistentemente, pode não ser nada positivo para as margens da Meta. E a segunda razão é porque o lucro líquido subiu ou cresceu mais rápido do que a receita. A receita cresceu 24%, como eu disse, e o lucro líquido cresceu apenas 9%, o que não é nada bom, especialmente para uma empresa matura. Se bem que a Meta também continua a ser uma growth stock, apesar de já não, teoricamente não ser por estar bastante barata, mas é a empresa das Mag 7 que mais rapidamente cresce a receita. Mas mesmo assim não é bom ver o lucro líquido a crescer mais rápido do que a receita. E a terceira razão também está meio que relacionada com os custos e despesas, que é as despesas de capital. Eles anunciaram que vão aumentar bastante as despesas de capital para o ano de 2026. O Mark Zuckerberg disse que a Meta está a pensar gastar entre 115 a 135 mil milhões de dólares só em capex, despesas de capital, o que é absurdo. E se os custos e despesas totais já estão a crescer a 40% neste momento, imaginem com o capex de 2026 em cima, e eles também de certeza que vão gastar bastante em 2027, por isso tem que haver de facto aqui um retorno sobre o investimento, porque se não houver, vai ser muito mal para a Meta e também para outras empresas que nós já vamos ver a seguir. Mas qual é que é a minha opinião sobre a Meta? Continua a ser um buy, basta o Mark Zuckerberg dizer nós vamos ser mais cuidadosos com as despesas em 2026, vamos ter cuidado e garantir que cada dólar que saia da nossa conta vai ser bem gasto, ou gasto da melhor forma. E pronto, os analistas já vão todos investir na Meta e a Meta já vai ter um sentimento muito melhor do que o que tem agora. Eu acho que a Meta consegue nos próximos 2 anos chegar a $1000 por ação, mas isso eu não consigo adivinhar, isto é só uma projeção minha, através das minhas projeções financeiras, por isso é que eu também continuo a considerar a Meta um buy. Agora vamos para a Tesla. Eu já vendi toda a minha posição na Tesla no ano passado, com uma valorização de para aí 127, 130%, o que foi muito bom. Fiz bastante dinheiro na Tesla, estou bastante satisfeito. E eles até conseguiram superar as expectativas dos analistas, tanto na receita como no lucro por ação, até conseguiram melhorar as margens brutas deles, conseguiram bater um novo recorde de vendas, tudo fantástico, mas os últimos anos para a Tesla em termos de fundamentos não têm sido nada bons. O negócio tem de facto estado a piorar e a ação está bastante cara, está? Eu não vou voltar a entrar na Tesla a 300 de índice preço-lucro, mesmo que eu gostando muito da empresa e gostando muito do Elon Musk, não o vou fazer para já. Por isso, para mim, neste momento não é um buy, eu não vou comprar para já, mas estou sempre atento e se alguma vez ela desvalorizar muito, provavelmente eu vou comprar. Microsoft. A Microsoft superou as expectativas dos analistas em 1% para a receita e 6% para o lucro por ação, mas também, tal como a Meta, caiu depois dos resultados. Porquê? Também, tal como a Meta, a receita subiu 15%, mas o custo de receita subiu 18%, ou seja, está tudo bem para já, porque eles têm margens brutas de 68%, mas se isto continuar, como é óbvio, não é positivo. O lucro operacional a subir 19%, lucro líquido e lucro por ação a subir 21%, mas o que desapontou foi o crescimento da cloud. Porquê? Os analistas estavam à espera que eles crescessem pelo menos 40%, a cloud da Microsoft, que é a Azure, mas apenas cresceram 38%. Não foi uma grande diferença, 38 para 40, mas foi o suficiente para os analistas mandarem a ação abaixo e ficarem descontentes com o crescimento da cloud. Agora, Microsoft é um buy. De certeza que é um buy, é uma boa compra sempre, mas a questão aqui é, será que é uma melhor compra do que a Meta? Na minha opinião, não é. Eu prefiro Meta a Microsoft neste momento. A Apple teve dos melhores relatórios de resultados dos últimos 4 anos. Acho que temos de voltar
para 2021 para vermos relatórios de resultados tão bons vindos da Apple, mas faz sentido porque o iPhone 17 Pro e o Pro Max tiveram muita aderência, as vendas de iPhones subiram 23% este ano, a receita subiu 16%, o lucro por ação subiu 19%, mas o custo da receita subiu 13%, ou seja, menos do que a receita. Se a receita sobe 16% e o custo da receita sobe 13%, é muito bom, e era isto que deveria ter acontecido com a Meta e com a Microsoft. Não porque tem que acontecer sempre, como eu já disse, mas porque isto são empresas muito boas, são as maiores empresas do mundo, e empresas de qualidade deveriam conseguir manter este tipo de rácio, ou seja, a receita a crescer a uma maior percentagem do que os custos da receita. E depois a Apple tem algo bastante positivo do lado deles, que é o facto de não terem tantas despesas de capital como outras empresas, como a Meta, a Amazon e Google. Ou seja, eles são vistos como os responsáveis, e investidores que não querem investir em empresas com muitas despesas de capital como estas empresas vão provavelmente investir na Apple. É como se fosse um porto seguro para esses investidores. Por isso a Apple neste preciso momento está numa posição muito boa, mas vamos ver no futuro. Agora, SoFi Technologies. Para quem não conhece, a SoFi é basicamente um banco 100% digital que cresce muito mais rápido do que outros bancos tradicionais. O número de membros cresceu 35% este ano, a receita atingiu pela primeira vez $1 bilhão e cresceu 37% este ano. O lucro líquido desceu bastante comparativamente a 2024. Porquê? Em 2024, por isso é que é muito importante verem a demonstração de resultados e não olharem só para os números superficialmente. Porquê? Em 2024 eles tiveram um one-off tax benefit, ou seja, tiveram um benefício fiscal. Em vez de pagarem impostos, receberam um benefício fiscal de 270 milhões. Por isso é que o lucro líquido deles disparou para 300 milhões e agora está a 170, mesmo os resultados terem sido melhores, porque eles desta vez pagaram impostos e não receberam esse benefício fiscal. No geral foram bons resultados e eu não percebo porque é que a ação desceu, se bem que eu já estou habituado a que isso aconteça com a SoFi, porque sempre que a SoFi faz um triple beat, ou seja, supera as expectativas dos analistas na receita, no lucro por ação e na guidance, cai sempre na mesma. Está sempre a cair esta ação. Não sei porque é que eles fazem isto, mas pronto. Agora, a AXP, que é a American Express, não tiveram nada de especial comparativamente às expectativas dos analistas, mas a receita subiu 10%, o lucro por ação subiu 16%, o que é bastante bom, eu gosto muito de ver, e mesmo a American Express, a ação da American Express ter subido bastante nos últimos 5 anos, eu acho que continua a ser uma compra fantástica, e é isso, malta, eu acho que é um buy a 100%. Ainda não comprei em nenhum portfólio, mas estou com bastante olho nela, está na minha watchlist de possíveis compras. Verizon, este trimestre até nem correu muito mal, eu gosto da Verizon, só não gosto da dívida absurda que eles têm, por isso para mim é um não comprar para já, por causa da dívida, mas está na minha watchlist também, e eventualmente pode ser que eu compre se eles melhorarem a dívida, mas ainda deve demorar um bocado, por isso esta vai ficar na minha watchlist durante muito tempo. Eu gosto bastante dela por causa do dividend yield dela, que é muito, muito bom. Agora, Palantir foi o melhor relatório de resultados da minha vida. Eles, na regra dos 40, tiveram 127%. Que, para quem não sabe, a regra dos 40 diz que o crescimento da receita mais a margem de lucro tem de chegar o mais próximo possível ou ultrapassar 40. E eles tiveram 127%. Por isso imaginem, receita cresceu 70% este ano, tem margens operacionais de 41%, margens de lucro de 43%, margens de fluxo de caixa livre de 56%. Esta empresa é fantástica. Não há literalmente nada a apontar nos fundamentos da Palantir. Nada. O único problema é que estão a 600 de índice para esse lucro. Estão caríssimos. Mais elevado que a regra dos 40 deles, só mesmo o índice para esse lucro deles. Muito caro. Por isso é que eu vendi a maior parte das minhas ações na Palantir já. Foi a empresa que mais dinheiro me deu, mudou a minha vida completamente. Mas eu não posso estar a comprar uma empresa só porque gosto muito dela, também tenho de olhar para a valorização, e neste momento, se eu fizer projeções financeiras na Palantir, não me traz quase retorno nenhum. Por isso, eu só tenho uma ação ainda dela, num portfólio privado, é simbólica, é só para estar lá porque ainda tem lá os 2000% de retorno, eu vou deixá-la lá, mas claramente que se alguma vez a Palantir descer bastante de preço e o índice preço-lucro for atrativo e a qualidade dos fundamentos da empresa continuarem iguais, eu vou comprar mais, eventualmente. Bem, PayPal. Depois dos resultados da PayPal, a primeira coisa que eu vi foi a ação a ser destruída. Menos 20%, pum. Eu abri o X, fui ver que as expectativas dos analistas, eles só não as superaram por pouco. Eles não superaram as expectativas dos analistas na receita por 1% e no lucro por ação em 5 ou 6%.
Depois, abri a demonstração de resultados e operações e também não vi nada de gravíssimo, nada que fosse mandar a empresa abaixo, ou a ação da empresa abaixo 20%. Está bem que a receita cresceu 4%, despesas de transação não foi lá muito bom, subiu 6,5%, isto é um dos problemas. Os três problemas que eu vi na PayPal, pronto, foi as despesas de transação a aumentar, como é óbvio. Depois, os outros dois problemas que são um bocadinho mais estruturais foi a percentagem de crescimento da receita tem vindo a diminuir ao longo dos anos, isso é um facto, e o número de contas ativas ou de utilizadores ativos tem vindo a estagnar, não tem vindo a crescer. Mas as margens, que é o que toda a gente diz que vai ser destruído por causa da concorrência, até estão boas. As margens não pioraram nem nada, até melhoraram. Por isso, em termos fundamentais da PayPal, não existe nada de mau. Olha, o lucro líquido subiu 28% e o lucro por ação 38%. Não existe literalmente nada de super grave nestes fundamentos da empresa. O que pode estar de facto a acontecer, que é mesmo grave, é se o número de utilizadores ativos mensais ou anuais, aliás, anuais acho que não existe essa métrica, só existe mensais, mas se o número de utilizadores ativos começar a descer bastante e esta trajetória se mantiver, vai ser grave para os fundamentos estruturais da PayPal. Até lá, esta empresa continua super boa, não há nada a apontar em termos de matemática. Aliás, se vocês virem a minha projeção financeira, eu sou extremamente conservador, mesmo assim consigo fazer muito dinheiro com a PayPal, e mesmo que eu meta a PayPal a crescer 0% na receita e pá, aí 2 ou 3% no lucro líquido, sendo que eles estão a crescer o lucro líquido a 28%, não a 2 ou 3%, eu mesmo assim não perco dinheiro. A matemática e os fundamentos dizem-me que a PayPal é uma boa oportunidade. É isso que eu tenho a dizer. Por isso, para já, eu não vendi nada, nem vou vender. Agora, a AMD, que é das minhas empresas favoritas, resultados fantásticos também. A receita cresceu 34% anualmente, que superou as expectativas dos analistas por 6%. O lucro por ação cresceu 40%, que superou as expectativas dos analistas por 16%. Depois dos resultados, a ação caiu também, o que também não faz sentido nenhum. Mas pronto, o meu preço médio de compra está entre os 130 e os 140 dólares. A ação caiu quase dos 250 dólares para os 200. Se calhar aliás, até desceu dos 200, o que é absurdo. Eu acho que a AMD continua a ser uma compra fantástica, mesmo o meu preço médio de compra ser bastante baixo. A primeira vez que eu comprei a AMD foi para aí nos 80 ou 90 dólares. Por isso, eu vou continuar a manter a minha posição na AMD, se calhar até comprar mais. A demonstração de resultados foi muito, muito boa. Nada a apontar quase para a AMD. Agora, últimas duas empresas, que também são das mais importantes dos meus portfólios. Google e Amazon. A Google, eles superaram as expectativas dos analistas, tanto na receita, que cresceu 18%, como no lucro por ação, que cresceu 31%. Muito bons resultados superficiais. Os custos e despesas totais subiram 19%, sendo que a receita subiu 18%, o que não é perfeito, nem fantástico, mas pronto, tudo depende, tal como a Meta e como a Microsoft, tudo depende se isto se mantém e as margens de facto são deterioradas ou não. Também, se forem deterioradas, neste caso é só as margens brutas, por isso não é nada ultra grave, mas também depende da deterioração, como é óbvio. Mas, pronto, tal como as outras Big Tech, caiu depois dos resultados, porque anunciaram uma despesa de capital entre os 175 e os 185 mil milhões de dólares, o que é absurdo outra vez. Eu, no portfólio público, tinha 4 ações da Google e vendi uma, simplesmente porque, de acordo com as minhas projeções financeiras, já não há tanto retorno nos próximos anos para a Google, pelo menos se ela crescer da maneira que eu estou à espera que ela cresça. E também, sendo sincero, eu precisava de caixa para comprar uma ação da Berkshire Hathaway, mas pronto, não vos vou dizer mais nada porque isso são novidades para o futuro. Bem, Amazon, última empresa de todas. Amazon, muito bons resultados também. Não foi fantástico, sinceramente. Porquê? Mas se bem que eu já estava à espera, porque a Amazon, eu já sabia que eles iam gastar bastante, ok? E eles sempre tiveram despesas de capitais muito grandes, sempre tiveram depreciação muito elevada, porque sempre foram uma empresa muito asset heavy, ou seja, com muitos ativos tangíveis, o que causa muita depreciação, o que afeta sempre o lucro líquido da empresa. Vamos aqui à demonstração de resultados. A receita total cresceu 14%,
o que não é nada mau, ano após ano. Sinceramente era o que eu estava à espera nas minhas projeções financeiras, eu acho que tenho ao 14 ou 12, por isso está dentro do meu intervalo, digamos assim. Mas alguns custos foram bastante elevados. O cost of sales só subiu 11%, o que não é nada de muito grave, mas technology and infrastructure subiu 25%, isto é tecnologia e infraestrutura. Eles, como é óbvio, gastaram bastante porque eles estão sempre a comprar armazéns e a investir em chips e a produzir chips e coisas assim. Eles também produzem chips, já agora, os próprios. Bem, agora, despesas operacionais é que não foi lá muito bom, subiu 614%, o que fez com que o lucro operacional subisse 18%, poderia ter subido um bocadinho mais se estas despesas não fossem tão elevadas, mas pronto. Bem, aqui tiveram, eu acho que isto foi um one-off, foi, ou seja, só aconteceu desta vez, este other income, que é basicamente receitas extra, subiu 151% ano após ano, isto, não esperem que isto aconteça todos os anos, como é óbvio. Depois tivemos 42% de lucro não operacional, aliás, 42% de crescimento do lucro não operacional, 112%, isto também é um... Aqui o que afetou mesmo, de facto, o lucro líquido e o lucro por ação da Amazon foi o facto de os impostos que eles pagaram duplicaram literalmente de 2024 para 2025, o que fez com que o lucro líquido deles apenas crescesse 6% ao ano e o lucro por ação 5%. Mas se não fosse esta one-off, se os impostos que eles pagaram não tivessem duplicado, eles tinham tido um lucro líquido e um lucro por ação muito melhor. Problema com a Amazon: 200 mil milhões de despesas de capital. Absurdo. Foi a empresa que anunciou mais despesas de capital. É ligeiramente preocupante porque, lembrem-se, se uma empresa como a Amazon anuncia 200 mil milhões de despesas de capital, significa que eles nos próximos anos vão ter de fazer esse dinheiro de volta em lucro, não é em receita. Ou seja, considerando as margens da Amazon, estamos a falar de 800 mil milhões de faturação para poderem ter 200 mil milhões de lucro só para dar break-even às despesas de capitais, ou despesas de capital que eles vão ter este ano de 2026. Lembrem-se que a Amazon, tal como a Amazon, como a Meta, como a Microsoft, gastaram bastante no ano passado, há 2 anos, vão gastar bastante este ano, vão gastar bastante em 2027, ou seja, todo este gasto durante estes últimos anos tem que trazer algum retorno sobre este investimento, tem que ser um investimento, não uma despesa só, ou seja, tem que haver retorno sobre o investimento. Essa é a preocupação dos analistas, por isso é que estas empresas todas caíram depois dos resultados, porque as despesas de capital foram absurdas. Espero que tenham gostado, malta, e que tenham entregado bastante valor e bons investimentos.